Fala galera, finalmente chegamos à aula de como gravar com o celular. É a aula mais esperada do curso, eu imagino. E aqui eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente tem que utilizar o celular da forma correta para que a gente faça as gravações de uma forma mais profissional possível, certo? Então começando aqui, a gente tem que entender que antes de gravar a gente tem que pensar no propósito do vídeo que a gente está fazendo. Então quais serão os canais de distribuição, quais serão as redes sociais que a gente vai publicar, se vai para o site, se vai para o WhatsApp. Tudo isso é fundamental para que a gente grave da forma correta. Vamos começar aqui. Se a gente for gravar um vídeo para o YouTube, para o LinkedIn, eles são vídeos reproduzidos no formato horizontal. Então a gente tem que gravar com o celular deitado, assim como eu estou gravando esse curso com a câmera na horizontal. Se você for gravar vídeos para o Instagram, TikTok, WhatsApp, essas redes sociais, hoje elas estão aceitando só vídeos na vertical, para que preencha a tela cheia. Se você gravar na horizontal, eles vão ficar cortados com aquelas barras pretas em cima e embaixo, né? Que você pode preencher com alguma arte ou algo do tipo, mas se você já tiver o propósito de fazer isso, aí tudo bem, você vai aproveitar um vídeo na horizontal para esse tipo de mídias, certo? Agora vamos para o próximo ponto, as configurações que a gente tem que utilizar no nosso celular para gravar. Primeiro a gente tem que entender o que são os FPS, frames por segundo. O que significa isso? Cada segundo de vídeo, ele tem uma quantidade de número de frames, o que significa que o padrão são 24 frames por segundo, que é a velocidade que os nossos olhos enxergam. Então 24 frames por segundo significam 24 fotos por segundo. Quando você coloca isso na sua câmera, você vem aqui, ele tem sempre a opção de configurar. Então você vai gravar ou em 4K ou em 1080, que é o Full HD. Você coloca lá 24 frames por segundo ou 30. Se você for fazer algum vídeo de esportes, aí você já tem que gravar em 60, 120, 240 FPS, que são mais frames por segundo. E aí você consegue depois fazer um slow motion disso, deixar em câmera lenta, porque você vai ter um vídeo gravado em 240 frames por segundo, você vai conseguir usar ele no final em 30 ou 24, que é o padrão do vídeo normal, onde você vai conseguir fazer uma câmera lenta neles, e aí você vai conseguir a quantidade de frames. Então, por exemplo, você gravou em 120 e finalizou em 30, você tem 30, 60, 90, 120. Você consegue fazer uma câmera lenta de 4 vezes, ou seja, deixar o seu vídeo 4 vezes mais lento. Interessante para esporte ou dependendo do propósito que você está fazendo. Mas vamos pensar aqui no padrão. Você vai configurar o seu celular em 24 ou 30 frames por segundo, 4K ou 1080. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre o 4K e o 1080p. Se você tiver o 4K, ele sempre vai ser melhor. Ele vai gravar em um formato muito maior, que você consegue aproveitar melhor. Se precisar cropar, né, aproximar o zoom na edição, você consegue sem perda de qualidade. E ele tem uma nitidez maior, porém os arquivos são bem maiores e a edição fica muito mais pesada. Você precisa de um celular melhor para conseguir trabalhar os arquivos em 4K e finalizar na edição com uma qualidade boa. Como vocês podem observar, aqui no cantinho do iPhone você consegue configurar, escolher o formato e os frames por segundo. Então aqui está em 4K, 30 frames por segundo, 60 frames por segundo, 24 frames por segundo. O HD, que é o Full HD, que é o 1080, 30, 60... E aí a gente também tem o câmera lenta, que seria o Full HD, ó, 240 frames por segundo ou 120 frames por segundo, beleza? Então a gente vai colocar aqui em 4K, 30, certo? Vamos gravar dessa forma. Então essa é a configuração que a gente vai trabalhar, o formato e os frames por segundo que a gente vai trabalhar sempre, porque é a mais padrão nas redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele reproduz os vídeos em 30 frames por segundo. Então não tem porque a gente fazer em 24, sendo que eles trabalham em 30, tá bom? Uma estratégia. Então uma dica fundamental para quando você vai gravar os vídeos com o celular na mão é que você tenha uma estabilidade boa com as mãos para que o vídeo não saia todo tremido. Apesar de que os celulares eles têm um estabilizador já nas suas câmeras que deixa o vídeo mais estabilizado que fica numa câmera profissional sem estabilização, por exemplo. Mas aqui vão algumas dicas que fazem muita diferença. Você tem que segurar bem com suas mãos, seja uma ou duas fica mais estabilizado, travar e além disso, você trava os seus cotovelos no seu corpo, aqui no seu quadril, para que você consiga fazer movimentos mais estabilizados. Então, por exemplo,
eu vou gravar aqui a roda, eu travo ele aqui, ó, e faço a gravação da roda. Então, por exemplo, eu vou fazer uma passadinha pro lado aqui, de cima para baixo. Se eu for fazer vídeos em movimento, eu vou deixar travado e vou dar passos com os joelhos flexionados. Eu vou fazer passadas com o joelho flexionado para manter uma estabilização legal, para não dar o tranco aqui no vídeo. Então eu vou registrando aqui a roda. Por exemplo, eu enquadrei a roda aqui, travei os cotovelos e aí eu vou fazendo um movimento aqui devagarinho com os joelhos flexionados. Aí eu aproximo, posso aproximar, mas com a mão bem firme. Venho aqui para o cisne, por exemplo. Afasto. Vocês não precisam ter pressa na hora de fazer a gravação, achando que tem tempo. Você consegue acelerar isso depois do vídeo também. Então, às vezes é melhor você fazer um movimento lento e bem feito do que rápido e mal feito. Então, assim, dessa forma a gente vai conseguir takes mais suaves. O que são takes? São pequenos trechos de vídeos que você no final vai montar, colocar um na frente do outro na edição e aí você monta um único vídeo com isso. Então minha sugestão é, você vai fazer uma gravação aqui desse jardim, você não precisa gravar um vídeo completo aqui e usar ele de uma vez. Não, você pode vir aqui, ó, e gravar primeiro a plantinha, aí você faz aqui um vídeo de cima da plantinha, ó. A mão firme, faz um vídeo gravando aqui, ó, girando, para dar um efeitinho legal. Aproxima da plantinha, vem aqui no centro dela, ó, tá bem bonita aqui, como vocês podem ver. Você sai da plantinha, parou, você tem um take. Aí o outro take que eu fiz da roda, depois você vai lá e faz um outro take do cisne ali no fundo. Então você põe aqui a câmera para gravar, fazer um movimento de baixo para cima, tá, ó. Com o braço bem estabilizado, a mão firme, você vai levantando com o joelho lentamente, sem pressa, e gravou o cisne. Dessa forma, você vai gravando pequenos trechos e aí depois você monta no seu vídeo total. E aí você vai ficar com vários arquivos que você tem que ter uma organização legal deles. Então, se você usar o iCloud ou o Google Fotos, você deixa eles bem organizados ou salva no seu computador. E aí depois que você editar o vídeo e finalizar, você vai ter um vídeo só final e você pode apagar esses pequenos takes gravados.